Bem-vindos para mais uma das palestras desse grande ciclo de palestras envolvendo o monismo baldiano que visa relacionar essa grande cosmovisão de mundo com todas as vertentes dos saberes e das vivências humanas. Hoje nós vamos ter uma palestra muito importante. Hoje o tema vai ser extremamente importante e interessante, porque a gente vai tratar diretamente da grande equação da substância, que foi apresentada pela primeira vez ao mundo no livro A Grande Síntese, ditado pela sua voz através da mediunidade altamente inspirativa de Pietro Baldi. Então a gente vai apresentar para vocês aqui, de uma forma mais palatável, uma equação que unifica todos os fenômenos. Então a gente percebe que a ciência tem essa grande ânsia por encontrar uma teoria unificada, assim como as pessoas querem se unificar umas com as outras, mesmo que elas não consigam. A gente vê essa tendência também de, no campo da administração, da política, da economia, a gente ter cada vez blocos maiores que abrangem maior quantidade de população, de pessoas, de fenômenos e por aí vai. Isso gera uma maior complexidade, gera uma necessidade da gente ter algum elemento que permita manter uma coesão num alto nível de elaboração, porque à medida que evolui-se, a diferenciação entre indivíduos aumenta. Como lidar com essas individuações? Então a gente vai tentar falar um pouco sobre isso aqui. Mas antes de mais nada, eu acho que é importante a gente esclarecer algumas dúvidas que já foram questionadas a mim em algumas conversas que eu tive com pessoas mais estudadas, que são até pertinentes. Primeira delas, por que é uma equação se eu não tenho exatamente algo que seja definido, né? Não é exatamente uma equação do modo como nós estamos acostumados a ver ou estudar. A gente vê um diagrama, alfa, beta, gama, beta, alfa, com ômega no centro, e isso foi definido como uma equação. Bom, vejam bem, uma equação sempre foi apresentado a nós como alguma coisa matemática. Então você tem uma expressão, né, com várias variáveis, uma expressão matemática de um lado, igualando com uma outra coisa de outro lado. Então a gente tem constantes, parâmetros, variáveis, né, envolvidos nessa equação. E daí a gente aprendeu a ver que equação era apenas isso. Isso é uma equação matemática. Agora, será que não existem outras maneiras de mostrar um equilíbrio? Que a equação dá a ideia de um equilíbrio. Dá uma ideia de que algo se equilibra a outra coisa, de outro lado. E as equações que a gente está acostumado a ver como equações, e alguns até trabalhar com elas têm muita aplicação no mundo físico, no nosso mundo sensório. Mas existem outros tipos de equações que vão além de uma representação meramente matemática. Como, por exemplo, uma equação filosófica. Às vezes nós temos um problema em nossas vidas que deve ser resolvido. Nós devemos encontrar um certo equilíbrio para uma situação que está nos causando mal. Estamos desequilibrados interiormente, psiquicamente. E, de certa forma, para a gente conseguir atingir esse equilíbrio e conseguir viver de modo saudável, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, nós precisamos solucionar, de certa maneira, uma equação. Só que essa solução dessa equação não se dá da mesma forma que a gente resolve, né? Que um cientista, que um engenheiro, uma pessoa das ciências naturais, geralmente, mas não apenas, se resolve essa
equação. Existem outros elementos aí que vão além até da racionalidade. Como resolver ela? E também essa não é uma equação matemática, apesar da gente poder traduzir ela até certo ponto, em termos simbólicos. Ela é mais uma equação filosófica e até mais em seu extremo uma equação metafísica, uma equação interna. Então, por isso a gente tem, creio eu, que a sua voz usou esse termo para denominar aquele diagrama. E é uma equação de fato, se a gente levar em consideração que ela visa um equilíbrio das coisas nesse universo. Bom, além do equilíbrio, não só um equilíbrio de movimentos, mas também uma unidade substancial que se manifesta em formas individuadas diferentes, mas apenas na aparência, na manifestação. Então, por esses motivos, a gente pode dizer sim que aquele diagrama é uma equação. E daí outra dúvida que pode vir é por que e como ela unifica tudo. Então, aquela equação é extremamente sintética. Então a gente não vai encontrar de cara as explicações de vários pormenores, observando ela de longe uma primeira vez. Na primeira aproximação a gente vai ver algo que não tem aparentemente significado. Mas eu espero que até o final dessa apresentação as pessoas tenham alguma ideia do porquê e como ela visa unificar todos os fenômenos do nosso universo. Então isso a gente vai deixar para os próximos slides. Então essa equação ela é extremamente potente se ela for compreendida em toda a sua magnitude. E ela tem a ver com a evolução do nosso universo, das formas de vida, das civilizações humanas, os ciclos que a gente passa, a progressão que a gente percebe, entre outras coisas. Então a gente consegue estabelecer, encaixar, várias situações que a gente vê em nosso mundo, nossas vidas pessoais e profissionais, dentro desse grande esquema. Bom, antes de entrar em detalhes, a gente precisa falar um pouco sobre dualismo. A gente percebe que tudo no nosso universo é bipolar. No campo humano, da coletividade, a gente percebe claramente que as coisas tendem a se concentrar em polos opostos. Então, a gente vê isso muito claramente na política, direita versus esquerdas, ou conservadorismo versus liberalismo, capitalismo versus socialismo. A gente percebe isso na economia também. A gente percebe isso na ciência, na abordagem da ciência para descobrir a realidade, método dedutivo, método indutivo. A gente percebe também naquela famosa dualismo mente-corpo. A gente percebe isso também no relacionamento de casais, homem e mulher, macho-fêmea, numa das modalidades de casal. A gente percebe esse dualismo em praticamente todas as situações, professor-aluno, chefe-subordinado, pessoa leiga, especialista, uma pessoa mais sensível, uma menos sensível, uma racional e uma mais sentimental, e por aí vai. Na natureza também a gente encontra essa bipolaridade no mundo físico. Por exemplo, um ímã, quando a gente divide ele, em os polos norte e sul, a gente não obtém um polo norte e um polo sul apenas. Essas duas partes separadas estão subdivididas novamente em dois polos, sul e norte. Se a gente for fazer essa cisão cada vez maior, a gente sempre vai encontrar essa dualidade. E essa dualidade, na verdade, ela representa uma unidade. Nós, seres humanos mesmos, temos essa bipolaridade dentro de nós, esses dois polos opostos. A gente tem tendências negativas, tendências instintivas, tendências do mal,
E a gente também tem, por outro lado, tendências ascensionais, evolutivas, que visam o bem, estão apontados para a superconsciência, para um mundo melhor. A questão é qual desses dois a gente alimenta mais. Então, a gente percebe, não existe um ser no universo, um fenômeno, uma individuação que não seja bipolar, que não tenha esse dualismo interno. Mas, no entanto, é uma individualidade. No entanto, a gente consegue distinguir uma célula, um ser humano, uma nação, uma religião, um campo do saber, qualquer coisa a gente consegue individuar. Então a gente percebe que existe uma unidade e ao mesmo tempo essa unidade parece ser dualística. Então ela tem polos opostos. E a gente sempre viu isso como motivo de conflito e algo a ser acabado, ou ignorado, ou destruído. E a gente tem feito isso sem sucesso. E a visão que a obra de Ubaldi apresenta, que já é uma visão que vem carreando a humanidade há muitos milênios, por alguns poucos pensadores ou vivenciadores, é que, na verdade, esses pares de opostos, eles devem ser vistos como uma oportunidade evolutiva para a individualidade, para o ser. Então, eles não devem se combater mutuamente até a destruição de um ou de outro, ou dos dois, mas se complementarem em suas qualidades, como um encaixe de peças macho e fêmea, por exemplo. O casamento, inclusive, é a simbolização disso. Então, não se trata de ver um polo ou outro como melhor que o outro, mas como agentes de coevolução para uma mesma individualidade que está buscando o seu caminho ascensional, para uma vida cada vez mais livre, plena e orientada. E daí a gente pode, então, extrair esses significados. Apesar de ser algo aparentemente ruim, que gera conflito, do qual a gente não quer lidar, especialmente quando percebemos esse dualismo no campo humano, da política, do confronto no trabalho, nas reuniões, nos conflitos de interesse em projetos de pesquisa, em modos de você trabalhar em grupo, de organizar, de projetar algo, a gente percebe que, apesar de tudo, se isso for bem conduzido, isso geralmente faz o grupo todo crescer, se cada parte souber aproveitar. Se muitos não aproveitarem, mas alguns aproveitarem, esses poucos que souberem fazer uso dessa contradição, desse conflito, desse dualismo, também vão conseguir crescer. Quem não fizer uso disso, não conseguirá crescer. Então, essa bipolaridade fenomênica, universal, que é aparentemente insanável, ela estabelece um fluxo, um ritmo para a vida. Porque sem esse contraste, sem o contraponto, a gente não existe, a gente não evolui. Na política, você sempre precisa do contraponto, ou no campo humano em geral, para você conseguir ser desafiado a trabalhar outros pontos seus que não são tão desenvolvidos. E não só no campo intelectual, do pensamento, como no campo da comunicação, no campo da vivência, no campo dos sentimentos, seja das sensações mais básicas ligadas ao corpo físico, quanto aos sentimentos mais elevados, as nossas virtudes também a serem trabalhadas. E isso na natureza, isso adquire também um aspecto fundamental para que a vida possa ocorrer, se manifestar e exprimir coisas cada vez mais puras e bonitas. Então, por exemplo, é graças ao contraste que a gente percebe as formas, a gente percebe o mundo à nossa volta visualmente e, consequentemente, a gente consegue escrever, visualizar e assim se exprimir, conceber coisas. É graças a esse contraste também que a gente ouve sons e pode se comunicar de uma forma mais ou menos inteligente e efetiva. Esse contraste
gerado pelas ondas de pressão, que faz com que a gente perceba tons diferentes, volumes, timbres, frequências, grave, aguda, e assim a gente consiga ir percebendo letras formando frases. Então isso também é devido ao contraste. O tato também, o contato da superfície do nosso corpo, da nossa epiderme com o mundo, é isso, nas relações afetivas, de amizades, nos toques, né, no manuseio de equipamentos, na sensação do ambiente. Isso é extremamente importante para a gente desenvolver a nossa percepção do mundo e construindo em nossa mente o significado das coisas e, ao mesmo tempo, através de nossos atuadores, né, nossa fala, nossas mãos, nossos dedos, nossas pernas, a gente também conseguir moldar o mundo à nossa volta, conforme as visões que a gente tem. Quando a gente estabelece julgamentos de outras pessoas, geralmente de forma preconceituosa, sem ter o quadro completo das coisas, a gente também está baseado numa relatividade. A gente acha que algo é bom ou ruim, alto ou baixo, pouco inteligente ou muito inteligente, muito rápido ou muito lento, muito burocrático ou pouco, em função de algum referencial que a gente tem. A gente faz isso também com duração de períodos de tempo. Então, quando a gente emite julgamento, a gente está fazendo uso também desse contraste para conseguir fundamentar o nosso julgamento até certo ponto, para a gente conseguir emitir ele e formar ele em nossa mente. E se a gente for ver a nossa própria ciência moderna, é uma ciência de relações, como muito bem diz sua voz na grande síntese. É uma ciência que busca estabelecer relações entre fatos observáveis, quantificáveis, mensuráveis e ponderáveis do mundo objetivo. E ela vai estabelecendo essas relações e chegando a expressões, hipóteses e, consequentemente, a teorias que dizem respeito a determinados fenômenos físicos, químicos, e até certo ponto explica algumas coisas, bem poucas, né, do mundo da vida, de uma forma bem pobre. Então essa ciência é uma ciência de relações, e as relações são baseadas nesse contraste. Então, para a gente poder desenvolver nossa ciência, nós precisamos dessa dualidade, desse dualismo, que por pior que a gente o ache, né, por pior que a gente considere ele é imprescindível para nos ter levado até aqui. Então, a gente pode concluir que essa evolução, a evolução de todo o universo, em todos os seus níveis, ela demanda esse dualismo fenomênico universal para que ela ocorra. Eu costumo dizer que esse dualismo ele dá ritmo, e esse ritmo é o que estabelece o progredir evolutivo, com seus altos e baixos, mas sempre predominando no longo prazo ou em sua profundidade a tendência ascensional, o que significa que estamos caminhando em direção a um ponto em comum. Diga-se de passagem, não um ponto no espaço, mas um ponto em dimensões superpsíquicas, um ponto conceptual. Então, isso aqui é o monismo. De certa forma, isso resume, em linhas gerais, o que a gente conhece por monismo. Em especial, o monismo de Pietro Baldi. Por quê? Porque ele foi o que mais a fundo explicou, até o presente dia, de que eu tenho a notícia, a profundidade dessa palavra, desse conceito. Mas isso é uma coisa já vista, já abordada por grandes iluminados de vários campos, já há muitos milênios. Então, se a gente for pegar um trecho da Grande Síntese, capítulo 39, que fala a respeito disso, a gente pode ter alguma ideia do que se trata. Então, abre aspas aqui. É um ciclo
feito de semiciclos que se perseguem e se completam. É uma pulsação íntima. Percebam, é uma pulsação íntima que está além do espaço-tempo, mas acaba se manifestando no espaço-tempo, no palco do espaço-tempo, segundo a qual a evolução avança. A evolução é vetorizada para um lugar. Este dualismo é o binário que guia e canaliza o movimento sobre o qual avança a grande marcha do transformismo evolutivo. Tanto que, sob esse aspecto, concebe-se uma cosmogonia dualista. O monismo, em seu íntimo devenir, é dualista. Percebam que o monismo que Pietro Baldi apresenta, no seu devenir, ou seja, no seu aspecto de se ir elaborando e se expressando como tal, ele é dualista, porque neste universo a gente precisa disso para gerar esse ritmo evolutivo, em todos os níveis. E em cada nível vai se dar de uma forma, é claro, vai ter suas particularidades, mas na sua essência a gente percebe isso. Então esse dualismo universal, ele é circunscrito por um significado mais profundo que aponta para uma meta. Isso seria monismo, em um termo bem sintético. Esse é seu ritmo interior. E quando a gente fala interior, a gente não pode pensar no interior espacial, mas no interior conceptual, de princípios, que estão além da matéria e da energia. Essas são as duas margens da estrada ao longo da qual ele avança, não de modo retilíneo, mas sempre oscilando sobre si mesmo, o que vai nos levar aos movimentos fenomênicos, que seria outro tema que eu já apresentei em outros momentos aqui no canal. Bom, com isso tudo a gente pode começar a ter uma ideia de que essas questões aí, elas dizem muito a respeito de nossas vidas, como as nossas vidas vão progredindo. Só que para perceber isso, a gente precisa começar a fazer algo que a gente não está acostumado a fazer. A gente tem que começar a observar as coisas em profundidade, na sua essência, e não ficar naquela agitação insana das formas, dos eventos que pipocam e nos impressionam muito. Senão a gente vai viver num constante estado de alucinação, como diz sua voz. As pessoas, hoje em dia, se a gente for ver, para quem é mais profundo, é um ser mais pensante, não em termos racionais, mas em termos intuitivos, para quem é mais sensível, mais sensível e está interessado em se melhorar, esse mundo aqui vai parecer um mundo onde as pessoas são, em sua imensa maioria, drogadas. As pessoas estão perdidas, desorientadas, suas ações são governadas pelo medo, elas não percebem o significado das coisas e elas agem de acordo com uma visão assim, uma visão restrita, que está em conflito constante com outras coisas, outras pessoas, outros grupos, outras ideias, que não aceita outras coisas e visa abafar coisas que remetam elas a coisas profundas que elas têm dentro de si mesmas. Isso tem um significado extremamente profundo, diz respeito inclusive à vinda de grandes seres iluminados a essa terra e a nossa incapacidade de aceitá-los, de conviver com eles. Então isso aí diz respeito a muita coisa. E é central que a humanidade perceba isso quanto antes, se ela não quiser atrasar a sua evolução em milênios. Então, dito tudo isso, a gente agora pode apresentar para vocês a grande equação da substância. Então, basicamente, ela é uma equação bem simples se a gente for bater a cara, mas como Einstein já disse certa vez, e outros grandes, são as coisas simples que são as mais poderosas, que dizem mais coisas, porque elas sintetizam algo de muito profundo. Então não é aquela sofisticação mental
das palavras, dos diagramas, das expressões simbólicas, aquela verborragia que parece um vômito informacional sem sentido, né? Até nem informação, às vezes dados, não é isso que vai nos fazer melhorar, que vai nos fazer progredir, e sim saber fazer uso da informação, saber o momento de falar, o momento, como pensar mais a fundo, saber que, olha, essa teoria já saturou, a gente precisa descobrir coisas mais profundas que a gente sente que precisam ser descobertas, a gente tem que mudar algo, a gente tem que superar uma forma mental. Então é isso que trata essa equação. O mundo, compreender ela, exige uma mudança profunda que se começa no campo relacional, no campo do consciente. E a partir do momento que a gente começa a viver essa grande verdade, esse princípio universal, a gente começa a internalizá-lo e viver nesse mundo de outra forma. E ao longo da minha vida eu tenho constatado muitas coisas interessantes que reforçam cada vez mais a minha visão, né, a minha sensação de que essa vai estar para se tornar a grande equação, até o momento, a maior equação da história humana, até então, até que surja outra, né? E, no entanto, essa equação é desconhecida, é ignorada e é mesmo desprezada por pessoas, especialmente pessoas estudadas. Então, a gente vai tentar aqui explicar em linhas gerais ela. Vamos fazer esse esforço. Bom, essas letras aqui que vocês veem representam espírito, energia e matéria. A gente percebe que a gente tem um semiciclo que vai do espírito à matéria, alfa, beta, gama, e esse semiciclo é complementado por outro ascensional, que vai da matéria ao espírito, gama, beta, alfa. E no centro dessa equação a gente tem um ômega minúsculo, que representa uma substância. Essa substância a gente pode ler como a matéria-prima que constitui todas as coisas do nosso universo. Tudo que existe no nosso universo é composto dessa substância. Ela é uma substância única, ela é imaterial, ela é unitária e segue princípios unitários, segue uma lei única. Só que quando essa substância ela se manifesta, ela se individua, melhor falando, ela se individua, ela pode adquirir basicamente essas três formas gerais: espírito, energia e matéria, onde as dimensões características relacionadas a essas individuações ou fases são espaço, dimensão espaço, para a fase gama, matéria, dimensão tempo para a fase energia e dimensão consciência para a fase espírito. Então a gente pode dizer que a consciência a dimensão consciência é a dimensão através do qual o espírito se manifesta em nosso universo trifásico, né? Físico, dinâmico e psíquico. Então vocês podem ler assim também: gama físico, beta dinâmico, né? Formas energéticas, e alfa psiquismo puro e material. E apesar dessa palavra ainda ser muito rejeitada, muito não aceita, muito ignorada e desprezada pelas pessoas, especialmente pela ciência, ou mal interpretada e abusada nas religiões por pessoas dogmáticas, apesar disso, essa palavra, visto em seu significado mais profundo, espírito, ela representa coisas que governam tudo que existe e interage. Tem uma frase da Helena Blavatsky que me atrai muito, onde ela exprime aspectos desse monismo. Ela fala o seguinte:
O espírito é a matéria na sua forma mais sublimada possível, mais pura. E a matéria é o espírito na sua forma mais degradada possível, mais grosseira, mais rebaixada. E se a gente for prestar atenção nessa frase, a gente vai perceber que ela está apontando para a unidade dessas coisas, desses dois polos e todos os extremos entre eles. E isso é muito interessante. Por quê? Porque se todas as coisas que existem, você, eu, seu vizinho, meu vizinho, meus colegas de trabalho, membros da família, o cara do outro partido, da outra religião, o ateu, o cético, a pessoa do outro país, etc., o habitante de outro planeta e os outros fenômenos, se tudo isso tem um denominador comum, tem algo em comum, apesar de serem diferentes, individuações diferentes, mas possuem uma substância, uma matéria-prima em comum, existe algo que irmana todos os fenômenos e os seres nesse universo. Isso é uma consequência natural, simples de entender. Para quem estudou demais, né, o cabeção talvez nem tão simples. Mas para quem sabe captar a essência das coisas, simples. Então, essa equação, se a gente for ver em profundidade o significado dela, a gente vai perceber que ela nos apresenta uma possibilidade real de unificar tudo nesse universo. Teorias, saberes, correntes filosóficas, religiões, sociedades, partidos políticos, né, visões políticas, correntes econômicas, pessoas e por aí vai. Então, eu creio que isso seja a coisa mais importante de nossos e de todos os tempos e em todos os locais do nosso universo. Agora, a questão é a gente começar a se aprofundar nessa equação e começar a entender o que significa cada coisa. Nessa palestra eu não vou entrar em detalhes, eu tenho um curso inteiro que trata muito disso. Mas eu vou dar umas pistas gerais aqui. Vejam só, vamos pegar a gama, que é a individuação matéria. Ela não é uma coisa única. Ela em si se manifesta através de 92 elementos químicos na tabela periódica. Elementos naturais, né? Agora a gente tem os artificiais. Então, dentro de gama, a gente tem aquelas 7 grandes famílias, com aquelas isovalências, aquela periodicidade, e cada família possui um tanto de elementos, e que somam 92. E através da combinação desses elementos, formando moléculas, a gente vai ter todas as coisas que a gente percebe no nosso universo. E quantos quatrilhões, quintilhões de combinações a gente pode ter. Então, se você pegar a tabela, eu acho que eu li isso num livro do Marcelo Gleiser. Existem 95 elevado a n sobre 2 combinações possíveis, onde n é o número de... Agora não me vem à cabeça, mas o número de combinações possíveis entre átomos é maior que da ordem de quatrilhões, quer dizer, 10 elevado a 11. Não, 10 elevado a 14, 15. É uma quantidade de diversidade possível absurda, atordoante. Vejam só, então, a matéria então ela é multifacetada. Vamos subir para a beta-energia. A energia também ela é mais medida em termos de frequência do que em termos de massa, apesar de ter uma equivalência. A energia ela é também algo do que a ciência já admite. E a gente tem 7 grandes famílias de energia, né? A gente tem a energia gravífica, né? As ondas gravíficas, a gente tem os raios X, raios gama,
a gente tem os elementos radioativos, a gente tem as ondas ultravioletas, a luz visível, tudo eletromagnético, o infravermelho. Daí a gente começa a ter aquelas ondas mais degradadas, a eletricidade, até chegar nas ondas mais mecânicas, mais materiais, como o som. O som, por exemplo, é uma onda mecânica, bem próximo do mundo físico, gama. Então é uma onda degradada. O calor também, que diz respeito ao grau de agitação molecular. Se a gente for pegar a luz, ela é uma onda menos degradada, né? São fótons. E a gente percebe que dentro de cada uma dessas famílias, a gente tem uma faixa enorme de frequências possíveis que vão levar a formas de manifestação diferentes e aplicações tecnológicas diferentes. Vide os aparelhos VHF, UHF, o F, por aí vai. Então, a gente percebe que também existe uma diversidade atordoante no reino da energia, e ele se relaciona com o mundo da matéria, animando. E nossos corpos também são constituídos desses dois elementos. Mas também a gente percebe que existem aspectos imateriais que governam também esse universo. Daí a gente já estaria falando de princípios imateriais, de alfa, de lei, de psiquismo, e em último, no caso mais elevado e místico possível, de espírito. E tudo isso, essa consciência, ela atua através do campo informacional, que acaba fazendo uso, né, se manifestando e fazendo uso da matéria e da energia, né? Na vida, no reino biológico, a gente percebe isso muito claramente. A gente tem uma manifestação de um princípio que reorganiza a matéria de uma forma completamente diferente. Da matéria inorgânica se torna orgânica, e daí você começa a ter expressão de coisas diferentes. Você começa a ter um planeta onde tem seres que lançam caixinhas de metal que ficam orbitando o planeta para que eles possam se aproximar mais, aumentar o seu conhecimento sobre o mundo externo e sobre si mesmos, satélites, né? Coisa que não seria possível se você deixasse a matéria inerte, mesmo que por trilhões de anos, jamais surgiria isso, por acaso. Então, a gente tem a inteligência é um fato em nosso universo. E a gente vê ela se manifestar de forma muito clara através da vida, em especial da vida humana aqui nesse planeta. Então a gente não pode negar o alfa, o espírito. Se a palavra lhe incomoda muito, troque por inteligência, que também é algo imaterial, ou consciência, tanto faz, psiquismo. A questão é que é algo que é não físico, influenciando no mundo físico. Não é algo nem pontual, em forma de corpúsculo, não é nem algo ondulatório, ou seja, energético, mas é algo completamente diferente dessas coisas, apesar da gente precisar da manifestação disso através de gama e beta para perceber esse alfa. E isso é muito interessante porque é como se esse alfa, essa inteligência, a consciência, ela estivesse atuando num plano não local, que independe do espaço e do tempo. Para ela, em seu estado puro, não tem sentido distâncias, não tem sentido intervalos de tempo, não tem sentido a relatividade baseada na matéria e na energia, talvez uma relatividade baseada em algo para além do nosso universo, que a gente não sabe exatamente o que é, mas isso é um fato também que a gente não consegue negar. Mesmo que a ciência seja impotente para descrever, a gente não consegue negar isso. Então, a gente pode bater o martelo aqui, pelo menos para quem foi convencido por isso, que o nosso universo é trifásico também. Ele contém essa trindade, matéria, energia, espírito, espaço, tempo, consciência, ou espaço, tempo e psiquismo,
que estão atuando em todas as individuações a todos os momentos. A gente também não encontra em nenhuma individuação apenas matéria, ou apenas energia, ou apenas espírito. A gente sempre vê os três juntos. O que muda é a forma o grau de cada uma delas, na individuação. E a dinâmica e, consequentemente, toda a estrutura e por aí vai desse organismo. Mas sempre elas são contíguas, elas são concomitantes. A gente não consegue dividir. Apesar de na equação aqui elas estarem dessa forma, na essência a gente não consegue estabelecer essa divisão. Apesar da gente ver uma progressão em termos do centro de gravidade estar se deslocando da matéria para o espírito. Por isso existe evolução. E por isso muitas pessoas levantam de casa de manhã, mesmo sem os saberes. Elas acreditam que existe um sentido nas coisas. E o que seria não ver um sentido do que perceber que estamos caminhando para um destino? Bom, a gente vê então esse grande semiciclo involutivo e esse grande semiciclo evolutivo. Se a gente for pegar o nosso universo como um todo, a gente pode dizer, relacionar com a teologia, falar sobre o fenômeno da queda do espírito e da evolução dos mesmos através dessa jornada que a gente já vem percorrendo há 3,8 bilhões de anos. Então, queda e salvação, colapso da função onda, decolapso da função onda, involução, evolução. A gente pode usar as mais diferentes linguagens para expressar esse fenômeno. A gente vai ver isso na filosofia, na ciência, na arte ou na religião, com um vocabulário todo próprio. Mas sempre o fenômeno vai ser o mesmo. Isso é o que é mais interessante. Não dá para fugir disso, por mais que você queira. As nossas vidas são governadas por isso. Pelo menos isso é o que eu venho constatando de forma cada vez mais intensa ao longo dos últimos anos. E daí, de novo, o fator espírito. O que seria esse fator espírito? Bom, aqui eu peguei uma definição que eu encontrei no Google, que eu acho que vai muito de encontro ao que eu quero passar aqui para o público. O espírito, princípio imaterial de uma pessoa, alma. Não exatamente alma, mas a gente pode associar com a alma, que também é imaterial. Entidade sobrenatural, boa ou má. Sobrenatural no sentido da gente ainda não conhecer a natureza. A gente pode usar essa palavra também. Boa ou má, porque a gente pode ter uma consciência orientada de forma negativa ou positiva. Consciência é algo imaterial. Nesse sentido, a gente começa a entender o que significa o termo inteligência do diabo. Começa a fazer sentido, começa a fazer uma certa lógica. Não é uma coisa tão de gente imbecil que é dogmática e está presa ao passado. Só que cabe a nós compreendermos a fundo o que isso significa. Então daí ele fala aqui os anjos e os demônios. Isso que eu estou tentando fazer aqui é algo muito ousado, porque eu estou tentando relacionar algo que é muito sensível a muitas pessoas com aspectos do nosso mundo real e com aspectos de nossas vidas cotidianas. Religião, as grandes revelações, leituras sagradas, com a ciência, com a vida nossa vida pessoal profissional. Fazer isso é extremamente difícil se a pessoa não está completamente dedicada a querer compreender. Se a pessoa não está despida de preconceitos, se a pessoa não tem energia, vontade de se aprofundar no estudo da realidade, se não houverem esses pré-requisitos, realmente
se torna muito difícil adentrar nesse terreno. E a pessoa vai continuar rejeitando isso, como se não tivesse nada a ver com a vida dela. Eu digo e repito com segurança que isso fique gravado para sempre. Isso tem tudo a ver com a vida da pessoa. Isso eu escrevo em pedra. Eu tenho certeza disso. Agora, os detalhes, os comos, os porquês, a gente vai descobrindo aos poucos. Aí a gente tem um terreno de trabalho, de discussão, de pensamento, de vivência e tudo mais. Então, vejam só que interessante. A gente está começando a ter uma abordagem um pouco mais profunda do que quer dizer todas essas coisas, esses termos, aparentemente desconectados do nosso mundo moderno, né? Tão inteligente, né? Dá para ver isso muito bem, né? Hoje em dia abrindo o jornal e vendo as pessoas, né? Bom, mas enfim, isso é tópico para outra conversa. Bom, de novo, aqui a gente tem o livro da Sarah Walker, que justamente vem num momento muito especial de nossa história para começar a comprovar a potência, a sublimidade da grande equação que o Bald trouxe, né, sua voz nos trouxe, que fala justamente da informação, que ela não apenas tem papel descritivo, mas ela também possui o poder de causação. Ela influencia no nosso mundo. E isso a gente percebe na vida, mais do que na matéria. Então, fica muito claro aqui que a ciência está lentamente caminhando para as grandes verdades reveladas pelo apóstolo de Gúbio, lá na década de 30. Coisas que ele obteve pelo método intuitivo e que a ciência, infelizmente, ainda é incapaz de aplicar. Por quê? Porque aplicar esse método exige um refinamento moral, um refinamento do ser que quer entrar em contato com algo mais profundo. Então, o Bald fez isso. Ele casou sua intelectualidade, que apesar de não ser um cientista, era um homem muito inteligente e culto, com essa profunda espiritualidade, essa maturação interior que ele teve através de muita dor, que lhe levou a refinar cada vez mais todas as fibras do seu ser, do nível psíquico ao nível físico do corpo, e lhe permitiu fazer essa transmissão, essa recepção de conceitos profundos, que hoje a ciência está começando a descobrir com os seus métodos, com suas ferramentas e sua linguagem. Isso é outra coisa muito interessante. E olha só, a tecnologia, se a gente for ver a grande equação, a tecnologia que a gente tem hoje em dia, ela de certa forma já está apontando para isso. Vejam aqui, a gente tem uma impressora 3D, que tem cada vez mais aplicações. Como é que funciona essa impressora? Bom, ela parte do imaterial para materializar algo. Então você tem uma concepção, uma ideia intangível, né, que acaba se tornando o símbolo. Esse símbolo é o código. Você programa as diversas camadas para serem preenchidas de acordo com uma lógica. Então essa concepção que você tem de algo, essa ideia pura, se transforma em código, em símbolo, para que esse símbolo alimente a máquina que vai executando, lendo esse código e traduzindo para um preenchimento com massinha, né, plano por plano, vai se transformar numa execução que começa a ser um movimento em nosso mundo, que finalmente gera um produto final. Então esse código, essa execução, esses processos acabam se materializando em alguma coisa de utilidade. Percebam, de certa maneira a gente partiu de um conceito puro, algo imaterial, para um produto feito. Alfa, beta, gama.
E aí existe a evolução, né? Através desses manuseios, desse trabalho, a gente vai retroalimentando o que a gente tem para melhorar a nossa concepção de mundo, para saber como melhorar um processo, como otimizar um produto, como fazer coisas de vários tipos. Então existe também o gama, beta, alfa. Vejam só que interessante. Isso tem, a grande equação está em nossas vidas. Quantas pessoas não trabalham com isso? E com muitas outras coisas relacionadas? Eu posso colocar aquele esquema em tudo. É só uma questão de saber perceber e ir detalhando, mas o esquema em termos substanciais é aquele lá. Vejam que interessante. Então, o monismo, ele vem realmente com o balde para trazer algo muito mais, mas muito à frente dos tempos, mas que, no entanto, é importante. A gente visa fundir esses polos, espírito e matéria. O monismo não é um materialismo puro, nem tampouco um espiritualismo puro, que de puro não tem nada, pois nega a realidade, mas uma equivalência dos dois. Você percebe o denominador comum, a substância dos dois, mas você, obviamente, você fala que o espírito é o nosso destino e a gente está vetorizado para ele, mas a gente vive essa dualidade, espírito-matéria e tudo que existe entre. Então isso seria monismo, a visão mais revolucionária que a humanidade vai conseguir aplicar assim que ela compreender. Então, olha só, isso foi dito pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, que não conhecia a fundo a obra de Ubaldi. Mas vejam como as diversas pessoas exprimem sempre o mesmo princípio. É lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável. Olha Parmênides aí. O ser é imutável. Chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, coisa que eu disse lá atrás, faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo dessa substância. A teoria é perfeita, a cosmovisão é perfeita. Não existe até hoje uma pessoa que conseguiu derrubar essa visão, né, numa conversa, sendo que eu estou aberto para algo que explique melhor tudo que tem por aí. Até agora eu não encontrei ninguém. Eu já discuti com muitas pessoas de vários campos. Então, eu espero que com isso aqui a gente possa, eu tenha sido um pouco claro e o meu desejo, né, minha expectativa é que as pessoas que estejam vendo esse vídeo tenham assistido ele e saiam de uma maneira um pouco diferente, em termos substanciais. Que elas comecem a ver a vida de outra forma e assim passem a caminhar mais rápido para cada qual para o seu destino. Então eu tenho uma frase aqui, eu gosto de falar que ela exprime muito bem tudo isso. Justamente por lhe faltar a visão espiritualista sobre os reais propósitos da vida, boa parte do conjunto humano é incapaz de enfrentar com êxito as dificuldades naturais do viver, conforme são as calamidades públicas, de que é exemplo marcante e lamentável a pandemia com que o mundo se defronta neste momento. Isso foi escrito na época da pandemia. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha sido útil para as pessoas e até a próxima. Tchau!